Oficialmente, sejam muito bem-vindos. Um prazer começar essas aulas com vocês. Oi, Bárbara. Pode falar. Bárbara, tá com dúvida? Acho que foi por acaso? Acho que foi sem querer. Tá, levantou sem querer. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então, esse é o nosso encontro número 63. Esse encontro acontece, até hoje, né? Eu estava falando para vocês, acontece semanalmente. E a partir de agosto, na última semana, na verdade, de julho, ele vai passar a ser quinzenal, tá bom? E acontece às quartas-feiras, às 11 horas da manhã, e é um projeto que eu tenho muito prazer, já é mais de um ano que foram dadas aulas semanalmente, então a gente está na aula 63, já dá um ano e alguma coisa, agora eu não sei, eu não conto direito, mas já dá um ano e tal de aulas, com muito prazer, eu adoro ter esse momento de troca com vocês. E esse tema aqui de hoje, ele é um tema muito especial, né? É um tema muito atual e eu acho que gera muita dúvida para vocês de por onde começar, exatamente como usar, faz sentido, não faz sentido, automatizo ou não, o que automatiza, por onde começa. Então, hoje eu quero trazer aqui alguns insights, uma forma de vocês olharem para a IA, como olhar e como usar dentro do hotel, tá? Então, vamos lá. Para quem que é essa aula aqui de hoje? Essa aula é para donos e donas de hotéis de alto padrão, estão vendo a inteligência artificial chegando, né, e ela está ocupando um espaço muito grande e se perguntando nesse momento aonde que eu uso ela dentro do meu hotel, né? Para vocês que ouvem falar de IA todos os dias, vêm outros negócios usando a IA, vê a tecnologia avançando muito rápido e pensar, será que isso serve para o meu hotel? Até onde eu vou com ela, né? Será que eu estou ficando para trás? Que acho que é uma preocupação também que muitos de vocês têm, né, na hotelaria. E, ao mesmo tempo, sentem também um receio grande, né? Porque você sabe que o que faz o seu hotel ser especial é justamente o oposto de uma máquina, né? E é isso que é tão controverso dentro da hotelaria. Gente, eu vou só pedir para vocês manterem mutado, tá? Tá aqui, Pousada Manaim. Vou mutar aqui, vou pedir só para vocês manterem todos mutados, só para a gente não ficar com ruído depois e aqui também durante a aula, e depois eu deixo gravado para vocês. Mas então eu estava falando, uma das coisas que gera muito essa dúvida também é justamente essa controvérsia, né? Porque a gente sabe que a gente não quer ignorar a IA, mas ao mesmo tempo o seu hotel, aquilo que torna o seu hotel especial, é justamente o oposto, né, da máquina, que é o olho no olho, é o gesto certo na hora certa, é aquele cuidado humano, é o hóspede, é aquilo que ele sente, que ele não esquece, e que a IA não consegue, né, obviamente, oferecer. Para quem também fica muito dividido entre dois lados, né? De um lado, você não quer ignorar que a IA existe, porque não tem mais como também, né? E deixar a equipe presa ali em tarefas repetitivas que poderiam ser muito mais leves. E, por outro lado, você não quer que o hotel fique frio, robótico, genérico, né? E perdendo justamente aquilo que sustenta aí o alto padrão do seu hotel. Então, essa aula é para quem quer parar de ver a inteligência artificial também como uma ameaça ou como uma moda também passageira, porque não vai passar, se alguém tem essa expectativa, não vai passar, e comece a enxergar com clareza aonde ela realmente consegue ajudar o seu hotel e onde ela não deve entrar, e aonde você deve colocar aí um limite, né? Porque a pergunta certa não é usar ou não usar a IA, é saber aonde ela soma, aonde ela realmente otimiza a sua operação e onde o ser humano continua insubstituível, não tem como, né? Tem coisas que o ser humano, você não vai conseguir substituir por IA. Então, o que vocês vão aprender aqui nessa aula hoje? Nessa aula, você vai sair com uma clareza prática sobre uma decisão que hoje muitos de vocês ficam inseguros, né? Até onde a gente usa
IA dentro do hotel. E você vai aprender a decidir sem achismo, sem modismo, aonde a IA faz sentido e onde ela não deve entrar e nem chegar perto. E para isso eu vou te apresentar um mapa bem simples. Eu tentei fazer o mais didático possível. E aí eu vou te apresentar 3 zonas da IA no seu hotel. A zona em que você pode deixar a IA trabalhar sozinha, livre, a zona em que ela trabalha junto com a sua equipe, junto com você, e a zona que sempre vai ser humana, tá? Então, a gente vai conversar também sobre uma regra, digamos assim, que muda tudo. E que essa, eu acho que é a principal mensagem que eu queria que vocês levassem dessa aula. A IA, ela não pode soar como IA. A IA não pode ter cara de IA. No alto padrão, a IA não pode ter cara de IA. Ela precisa soar como alguém do seu hotel. E é aqui que está uma grande virada de chave. Eu vou te mostrar o que isso significa na prática. Eu vou passar também pelos erros mais comuns que vocês têm. Então, por que esse tema é tão importante? Porque eu escolhi falar disso. A inteligência artificial, ela já deixou de ser uma promessa, né? Ela está aqui, está dentro da hotelaria, está em tudo quanto é empresa, está em tudo que a gente faz, está participando cada vez mais do nosso dia a dia. E a essa altura, quase todo dono já entendeu uma coisa. Mais cedo ou mais tarde, você vai precisar abraçar a IA de alguma forma. Então, a pergunta deixou de ser se eu vou ou não, e virou a ser como eu vou, quando eu vou e onde eu vou, certo? Faz sentido para vocês? Todo mundo já tem essa consciência, né? A IA vai bater aí na porta de vocês, se já não bateu em algum canto, vai ter que bater na porta e vai ter que entrar em algum lugar. E a maior... É exatamente nesse como, né, que vocês travam muitas vezes, porque a maior parte dos donos fica parado ali no meio do caminho. Você quer usar a IA, você sabe que faz sentido, mas você não sabe por onde começar. Você não sabe aonde que ela se encaixa na rotina do hotel, né? E tem um receio também muito natural de dar muito trabalho, de ser complicado, da experiência perder o brilho, de você simplesmente querer fazer, mas não saber como, por onde começar. E na dúvida, toda vez que a gente não sabe, uma das grandes razões que a gente procrastina coisas na vida é quando a gente não sabe fazer. Quando a gente não sabe, na dúvida, a gente vai adiando e a gente vai empurrando, né? E o custo desse adiamento, ele é silencioso. Enquanto o dono não decide, a equipe segue resolvendo ali na mão, né, tarefas repetitivas que a IA poderia fazer em segundos, né? E o tempo que poderia estar ali sendo investido no hóspede, numa conexão, num olho a olho, está ali com a equipe focada no operacional. Gente, se vocês pararem para pensar, é quase como se a gente estivesse vivendo uma segunda revolução industrial, né? Você lembra quando surgiram as máquinas? Né? A gente pensava, o medo do ser humano é, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Né? E as pessoas vão ficar sem emprego, e agora ninguém vai mais precisar cultivar, e agora ninguém vai mais precisar fazer, porque a máquina faz tudo lá. E a gente evolui, hoje a gente tem funções mais estratégicas, porque a gente tem muitas máquinas que fazem o que a gente fazia antigamente manualmente. Atualmente, com a IA, a gente está vivendo essa... É como se fosse essa segunda revolução, né? Só que agora é essa revolução da IA. Então, a gente vai naturalmente caminhar para que tudo indica, né? Estudos indicam que tudo caminhe para esse sentido, em que a gente cada vez mais ocupe funções mais estratégicas e mais humanas, de fato. Porque o diferencial do ser humano está em ser humano, literalmente, né? Esse que é o diferencial. Então, a gente... e a gente vai falar muito disso aqui hoje, mas quanto mais respostas automatizadas a gente encontra pelo mundo, maior o luxo, maior o diferencial em ser atendido por um humano. Certo? Esse vai ser cada vez mais um luxo, de fato. Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente precisa usar a IA de uma forma humanizada. E é isso que a gente vai falar aqui. Então, tem esse custo, né, desse adiamento de usar a IA, que é silencioso, enquanto você não decide, a equipe segue ali sendo ocupada por coisas que a IA já poderia fazer. E tem também o outro lado oposto, que é o dono que é muito empolgado e
e acaba automatizando tudo e usando a IA sem critério. Então, você coloca a IA para responder tudo, atender tudo, escrever tudo, automatiza tudo, otimiza muito o tempo da equipe e, sem perceber, você troca o calor do seu hotel, a humanização do seu hotel, por respostas frias e genéricas. E essa automatização você acaba fazendo, né, automatizando justamente aquilo que fazia o hóspede escolher o seu hotel, fazia o hóspede se sentir especial no seu hotel. E aí o seu hotel se torna mais um. Então, é aqui que a gente precisa ter cuidado. Então, os dois acabam ficando, os dois extremos, né, acabam ficando presos no mesmo engano, de tratar a IA como tudo ou nada, né? Ou eu não mexo e deixo tudo como tá, ou eu largo tudo na mão da IA. Não é nem um nem outro, a gente precisa arranjar ali um meio do caminho. A Oracle, em um estudo global com milhares de viajantes, eles concluíram um movimento muito claro, que é o hóspede de hoje, ele quer tecnologia para tudo aquilo que é prático. Então, tanto que eles comprovaram que 73% se dizem mais propensos a escolher um hotel que oferece autosserviço. E, ao mesmo tempo, continuam querendo o toque humano para tudo que é significativo. Ou seja, o desafio é muito maior, porque a conclusão do estudo é essa, tipo, a alma da hospitalidade, que é a conexão entre as pessoas, e a tecnologia, ela precisa existir para servir a isso, e não para substituir. Então, é a IA, não é a IA no lugar da hospitalidade, é a IA a favor, a serviço da hospitalidade. Então, o desafio aqui é muito maior, porque a personalização da experiência, ela não é mais um diferencial, ela é uma expectativa do hóspede. Faz sentido para vocês? Enquanto que antes, a gente, quando tinha algo personalizado, era algo que já estava acima do esperado, né? Já era. Hoje, o hóspede já vem esperando algo personalizado. Ninguém está. Já é uma expectativa que ele tem. Não é algo que você está, né, superando uma expectativa. Não, você está atendendo a uma expectativa que ele já tem. O hóspede, ele não quer só agilidade hoje. Ele quer cuidado, ele quer contexto, ele quer hospitalidade. Então, ele não quer só... A resposta rápida da IA não atende mais. Não é suficiente. Ou seja, a IA, bem colocada, ela não vai roubar o lugar do humano do seu hotel. Ela faz o contrário. Ela tira a equipe do peso operacional e libera tempo, energia, presença para aquilo que nenhuma máquina entrega, que é o cuidado, a leitura do momento, o encontro, o olho no olho, o acolhimento, o abraço, a presença física das pessoas. Então, essa aula não é sobre convencer você a usar ou não usar a IA, tá? É sobre eu te dar um mapa de aonde ela entra, onde ela não entra e como que você começa sem risco para o padrão do seu hotel. Faz sentido para vocês? Falei muita coisa? Faz sentido? Sim? Boa. Então, se a pergunta não é usar ou não usar, mas onde usar, como usar, então o que você precisa não é mais de coragem, né? É de um mapa. Então, esse mapa que eu vou te dar aqui hoje vai te mostrar com clareza o que você pode entregar para a IA e o que vocês fazem juntos, vocês, equipe e IA, e o que não deve sair da mão de vocês, tá? Então, deixa eu ler o comentário aqui de vocês. Ah, Bárbara, que bom que você está melhor, não poderia abrir a câmera. Imagina, que bom, obrigada pela mensagem. A Tiane, lembrei do tempo da faculdade, fiz estágio no Banco do Brasil e eu tinha que buscar as pessoas na fila do caixa e levá-las para ensiná-las a usar o caixa eletrônico. Os mais idosos tinham necessidade da conversa, não se importavam com a praticidade. É bem isso. É bem isso, Tiane. Então, esse mapa que separa o hotel que usa IA a favor do seu padrão e o hotel que se perde na IA. E esse mapa ele tem 3 zonas, tá? E é sobre elas que a gente vai conversar a partir de agora. Só que antes, e aqui, talvez a mensagem mais importante da aula vem agora. Peraí, deixa eu só...
É isso, talvez a mensagem mais importante da aula, como eu estava falando para vocês, vem agora. Né? Porque antes de olhar para essas 3 zonas que eu estava falando para vocês, tem uma base que eu preciso que fique clara para vocês. A IA, ela só deve entrar aonde existe padrão definido. Porque se o hotel não sabe como responder, a IA, ela vai responder sempre de uma forma genérica. Se o seu hotel não definiu, se você não tem definido o seu tom de voz, as suas políticas, os seus limites, a forma como você deseja conduzir as respostas, cada mensagem, a IA, ela pode ser super rápida, mas ela nunca vai conseguir sustentar o padrão do seu hotel. Então, antes de colocar, e aqui que é a mensagem, antes de colocar qualquer IA para funcionar no seu hotel, para falar diretamente com os hóspedes, o hotel precisa criar pelo menos um padrão mínimo de comunicação escrita. Num nível mais profissional, e é o que eu ensino a fazer dentro do Owners, a gente transforma essa comunicação escrita em um manual de comunicação escrita do seu hotel, que é um documento, e ele não é complexo, mas ele é muito poderoso, que define exatamente como o seu hotel escreve, que tom ele usa, como que ele acolhe o hóspede, como que ele comunica as políticas, quais respostas ele pode automatizar, em quais situações ele precisa chamar uma pessoa, que emojis ele usa, que frases ele prioriza, que frases ele não autoriza a utilizar, que expressões não são bem-vindas, quais são os valores, a cultura. Então, esse manual de escrita, ele dá muito norte não só para a equipe, né? Porque esse manual ele é usado para treinar a equipe, ele é usado para treinar a IA, ele é usado para treinar o novo colaborador, ele é um manual de escrita do seu hotel, né? Então, ele é um manual muito poderoso. E ele existe para garantir que quando a IA entra, independente de onde ela vai entrar, a gente vai discutir isso, ela não vai responder como qualquer IA genérica. Ela vai responder como alguém de dentro do seu hotel. Faz sentido para vocês? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Não é qualquer IA. Quem aqui usa o ChatGPT e o ChatGPT já conhece o seu tom de voz e já responde num tom que faz sentido para você e que você se identifica? É um pouco isso, tá? Estou falando do chat aqui porque o chat hoje é o que mais vocês usam, né? Então, a IA, como que você faz para que ela saiba? Porque você não vai poder, o que eu quero dizer? Você não vai poder começar a usar a IA e ficar esperando ela errar com vários hóspedes, com várias pessoas da equipe, até ela ir aprendendo o tom de voz. Você pode otimizar isso tudo. Como que você otimiza isso? Você cria um manual de escrita do seu hotel que tem literalmente tudo. Tem a sua cultura, tem os seus valores, tem os tons de voz que você usa, os emojis que você usa, a sua pontuação, qual é o tom que o seu hotel se comunica, em geral, quais são os valores, quais são as frases que você prioriza, quais são as frases que você não usa, como que você responde, conduz cada situação, as políticas do hotel, tudo isso você dá para ela e fala, olha, o meu hotel aqui dentro é assim que a gente responde, é assim que a gente se comporta, é isso que a gente prioriza, é assim que a gente faz. Com isso, ela começa num nível muito mais avançado, tá? Ela começa a responder com a carinha do seu hotel, com o tom de voz do seu hotel. E isso é treinar a IA. Nossa, Mayra, mas como que você faz isso na prática? Gente, assim, falando para vocês, parece a coisa mais complicada do mundo. Não é a coisa mais simples do mundo, tá? É que as pessoas fazem um bicho de 7 cabeças disso. Parece que aqui falando, treinar a IA, parece que a gente está treinando um robô super complexo. É você ir lá no ChatGPT, você fala, criar novo GPT. E ele vai tem uma aba lá que você precisa colocar instruções. São essas instruções que você dá nesse manual, e a partir dali você criar GPT, você clica o botãozinho lá e ele vai começar a responder. Não é muito complexo, tá? Pode parecer, eu não vou entrar nisso aqui, dentro do Owners eu explico exatamente como criar, crio junto com vocês, explico, tá? Aqui eu dou essa pílula para vocês de conhecimento de é fácil, é simples, e precisa desse detalhamento de como fazer, tá? Mas o principal que eu quero que vocês levem daqui é que não pode ser uma IA genérica. Você não pode simplesmente sair automatizando respostas do seu hotel sem treinar a IA no seu tom, porque senão você vai perder muita reserva, você vai perder muitos hóspedes, porque o hóspede de hoje
principalmente no alto padrão, ele não tolera respostas genéricas. Respostas rápidas não são mais suficientes. Eu acho que eu compartilhei aqui, eu compartilhei nos stories também, eu não sei se eu compartilhei com vocês na última aula que eu dei, que 3 hotéis perderam reservas comigo justamente por terem automatizado respostas. E foi também um teste que eu fiz, né? Toda vez que eu trocava a data, aquela IA me perguntava novamente que idade tinham os meus filhos, que idade, quantos adultos eram, e eu só estava trocando a data. Toda vez que eu trocava a data, ela me perguntava as mesmas coisas, e ela, sabe, então, e não me fazia perguntas, me dava respostas muito genéricas e me faziam perguntas muito básicas também, sabe? Então, acabou me perdendo mesmo. E eu acabei reservando com um hotel que não estava usando IA e que tinha uma pessoa que me respondeu ali na hora e que atendeu a minha necessidade. Tá? O Manuel escreveu, comecei a experimentar no site Manus para experimentar e criar chamadas para pousada. Foi a primeira vez que mexi no site e fiquei feliz com as respostas. Boa. Mas tem que aprender a treinar, tá? Tem que aprender a treinar a IA. O segredo está aqui. Então, a ordem mais segura para vocês usarem A não é primeiro automatiza, que é isso, né? Talvez, Manuel, que você esteja tentando aí. Primeiro automatiza e depois ajusta. É o contrário. Primeiro você define o padrão, depois você automatiza. Se você fizer o contrário, nesse período de treino você está perdendo reservas. Tá? A IA, ela não deve ser treinada só com informação do hotel. A IA não é um banco de informação, ela precisa ser treinada no padrão de comunicação, são coisas diferentes. Porque tem informações que você vai dar para ela, horário de check-in, horário de check-out, horário do café da manhã, disponibilidade de X, Y, Z e tal. Isso tudo você dá para ela e 2 e 2 são 4, né? Uma informação fixa ali e tal, e que ela vai aprender. Não é o suficiente. Porque o hóspede não pode perguntar que horas é o café da manhã e ela responder das 6h30 às 10h30 da manhã. Ela não pode responder desse tom, né, free. Ela precisa acolher, você precisa ensinar o tom do seu hotel para que ela consiga responder, certo? Então, é isso. Dito isso, que independente de onde você vai colocar a IA, você precisa treinar ela no tom do seu hotel, vamos entrar agora nas zonas que eu quero, as 3 zonas que eu quero mostrar para você. A primeira, que é esse mapa que eu estou trazendo para vocês. A primeira zona é a zona que eu quero trazer para vocês, é a zona livre, que é aquela zona em que você consegue deixar a IA responder por você. Né? É aquela zona em que a IA entra em contato direto com o hóspede. Essa primeira zona, a IA ela trabalha com muito mais autonomia e é onde ela mais alivia a rotina do seu hotel, né? E essa zona, ela corresponde à zona que se repete muito. Então, é a pergunta que chega igual toda semana, a informação que todo hóspede quer, a mensagem previsível, né? E que a equipe responde dezenas de vezes, igual essas que eu estava falando para você, né? Senha do Wi-Fi, horário do café da manhã, como chegar, formas de pagamento. Mas aqui, mais uma vez, né, um ponto delicado. Repetível não significa sem cuidado. O hóspede que pergunta o horário do café, ele também merece uma resposta que traga esse calor e o padrão do seu hotel. Não é um seco, 6h30 da manhã, 7h da manhã. Então, mesmo aqui, a IA precisa ser treinada na voz do seu hotel para que até a resposta mais simples do mundo soe como a sua equipe, como você responderia. Tá? É aqui que está o verdadeiro diferencial da IA, que não é ter uma mensagem pronta, porque a mensagem pronta a equipe copia e cola. O que a IA faz de diferente aqui é conduzir a conversa sozinha. Ela entende o que o hóspede perguntou e responde no tom certo. Né? E pode ser meia-noite, pode ser domingo, sem estar ninguém lá na frente da tela respondendo. Ela resolve aquilo que você muitas vezes não tem como garantir, que é alguém preparado, disponível, respondendo ali na hora, né, instantâneo, o tempo todo, para aquilo que é simples e que se repete e que atende à necessidade do hóspede. E aí vem uma pergunta
que eu acho que é o coração de tudo, que é até onde ela responde, né, sozinha, e em que ponto a conversa passa para uma pessoa. E essa linha não é a máquina que decide, é você. É você que define o que ela resolve quando ela diz, vou chamar a nossa equipe para cuidar disso aqui para você. Por que eu estou falando isso e até onde que é essa linha? E eu vou tentar colocar de uma forma mais objetiva possível aqui para vocês. A tendência, gente, sendo bem honesta, é que a IA responda e assuma cada vez mais respostas. Ah, Maíra, mas até onde que vai? Como que eu defino isso? Bom, para mim, tem uma regra que é o seguinte: não tem certo ou tem errado, tá? Isso aqui é o que para mim faz sentido de toda a bagagem que eu tenho dentro de alto padrão, de hotelaria de luxo, de convivência com hóspedes, de convivência com donos, de toda a bagagem minha e de estudos também. Mas o que faz sentido para mim é o seguinte: a IA ela deve ocupar o espaço e deve responder até onde ela consegue substituir um ser humano com a mesma qualidade. Então, se você tivesse um ser humano lá, a IA consegue responder igual um ser humano bem preparado, bem treinado? Responderia? Se a sua resposta for sim, coloca a IA. Se a sua resposta for não, mantém o ser humano. Por que eu estou respondendo assim? Porque não existe... Quem está começando agora, essa linha ela vai ser mais atrás. Quem tem a IA mais madura e mais treinada já, vai ser uma linha mais na frente. O que eu quero dizer com isso? Você vai começar com a IA respondendo horário de café da manhã, check-in, check-out, disponibilidade, não sei o quê. Você vai, né, o básico, a política ali. À medida que você vai avançando, você vai treinando a IA, você vai complementando esse manual de escrita do seu hotel, você pode ir aos poucos liberando mais ações para ela. Como que você vai garantir que você vai liberar? Você vai testar ela. Enquanto ela responder, igual o Manuel falou aqui, comecei a experimentar e fiquei feliz com as respostas. Até que respostas? Até que situações? Até onde essa IA vai bem? Aonde ela vai bem? Como se ela fosse um ser humano, trabalhando no seu hotel, preparado, consciente dos valores, consciente da sua cultura, consciente do seu tom de voz. Enquanto ela responde dentro do tom, você libera para ela. Enquanto ela começa a titubear e começa a dar respostas frias, genéricas e que não fazem sentido, ali é o limite dela. Ali ela não responde. Ali você passa para o ser humano. Então, de forma bem objetiva, a IA vai até onde ela consegue corresponder à expectativa do hóspede de ser atendido por uma pessoa eficiente, calorosa e humana. Ela vai até aí, porque o hóspede ele não precisa, a gente está falando aqui de comunicação escrita, né? Ele não precisa necessariamente de ser um ser humano, mas ele precisa se sentir ali acolhido, ele precisa sentir que as pessoas estão, quem está respondendo, seja IA, seja ser humano, esteja preparado para acolher com agilidade, com eficiência e de forma humanizada, mesmo que seja com uma IA. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Tá? A questão para o hóspede não é se é uma IA ou se é uma pessoa. Não é essa a preocupação. Ele precisa se sentir acolhido. E quando ele fala, estou indo para um aniversário de casamento, independente se é uma IA ou se é uma pessoa, ele precisa saber que a experiência que ele vai viver lá, aquilo que ele está comunicando vai ter um impacto na experiência que ele vai viver. E ele quer ter a certeza que, se for uma IA, que seja uma IA que depois vá desdobrar isso para dentro da equipe, que vai levar, que vai fazer acontecer. É aqui que está a diferença. Então, se a sua IA não está preparada para isso, a IA não assume isso. Coloque a IA onde ela consegue responder de forma eficiente. E à medida que você vai evoluindo, você vai treinando, você vai liberando mais coisas para ela. Quanto mais coisas você libera para a IA, mais tempo você libera para a equipe ser humana. Porque a grande vantagem da IA aqui, e isso é um ponto importante também. Eu vou falar mais disso, mas a ideia é: a IA, ela não existe para substituir o ser humano. Ela existe para liberar o ser humano para ser mais humano, porque é aqui que está o diferencial.
tá? Então, pensem bem, eu acho que essa analogia das máquinas é perfeita. Imagina se a gente hoje não tivesse máquina nenhuma e se a gente tivesse que fazer tudo aquilo que hoje as máquinas fazem pela gente. O quanto você conseguiria fazer bem o que você faz hoje? Quase nada. Extremamente limitado. A IA é a mesma coisa. O quanto hoje é bom você ter a IA para fazer coisas que são muito operacionais e é isso, né? O trabalho de uma máquina muito operacional. O quanto é bom você ter ela fazendo isso para que você tenha o olho no hóspede, a conexão, o vínculo, as reuniões, a gestão, que depende do seu olhar humano e que a IA não consegue fazer. Não, o quanto isso te libera tempo para isso. E é aqui que está a grande vantagem da IA. Então, a IA ela não existe para substituir o ser humano. Ela existe para liberar mais tempo para o ser humano ser humano. Cada vez a tendência é que a gente seja mais humano. Esse é o objetivo, no final das contas. Tá? Ah, Maíra, mas é inevitável no meio do caminho, algumas funções vão ser substituídas, sem dúvida. E outras muitas vão surgir, que não existem ainda. E o foco cada vez será ser mais humano. Dentro da minha empresa mesmo, a gente viveu essa revolução, né, Bianca? Da IA total. A IA chegou, tipo, e a gente levou um banho de IA. Tem IA para tudo quanto é coisa dentro das hotels, né? Para tudo. Criei CRM, está tudo super automatizado. O que eu ganhei com isso? Tempo. Tempo para mentorar, tempo para olhar para a Bianca, tempo para olhar para a Jennifer, tempo para olhar para a Lívia, tempo para olhar para as pessoas, tempo para eu ser eu humana, eu olhar, eu direcionar o negócio de vocês, eu criar mais coisas. Hoje mesmo, hoje eu falei com uma owner, que é a Bruna, eu criei a DRE para ela. São tempos que eu tenho que antes eu não tinha. Porque muitas coisas me tomavam na operação e hoje não tomam mais. Então, e essa foi uma das conversas que eu tive com as meninas também, né? Quando a gente automatizou muita coisa, quando a IA veio um banho na My Hotels inteira. E foi uma das coisas que eu falei para ela, meninas, e a Bianca está aqui para comprovar, fiquem tranquilas, porque ninguém vai ser substituído por IA aqui dentro da minha empresa. Eu quero que a gente use a IA para cada vez otimizar mais os nossos. Hoje a gente consegue produzir melhores conteúdos de forma mais rápida, de forma mais eficiente, e cada vez mais eu consigo colocar o meu tom de voz dentro do conteúdo, usando a IA e usando. É muito legal, E otimiza muito, só que precisa saber usar. Porque senão, quantos perfis vocês começaram a ver que os conteúdos dentro do Instagram mesmo, não ficou tudo genérico? Tudo com cara de qualquer coisa que fez? Quem aí está vivendo essa experiência? De perfis que vocês seguiam antes e que hoje vocês olham e falam, meu Deus, foi claramente criado por um IA. Tem ou não tem? Manda um joinha aí. Quem vive isso? Quem vê essas coisas? De um monte de conteúdo genérico que vocês perdem a paciência de ver. É isso, é IA mal usada. Cria essa sensação de que você delegou de qualquer coisa genérico, pede o valor, parece que não tem ninguém ali atrás cuidando, que não tem. E aí o que você faz? Você se desconecta. E é exatamente isso que acontece com o seu hóspede quando você coloca IA sem saber usar. É exatamente a mesma coisa. Isso é um cuidado que a gente precisa muito ter. Por exemplo, igual eu estava falando para vocês, eu uso muito IA, mas eu tenho a certeza absoluta que todo mundo que está dentro do meu programa do Owners, ninguém se sente acompanhado por IA. Todo mundo sabe que eu estou ali, que eu estou perto, que eu estou próxima, que eu estou direcionando, que eu estou acompanhando, que eu estou olhando para o negócio com todo o carinho, com toda a atenção do mundo. Mesmo usando IA para, nossa, muita coisa. Tá? Então, na prática, para IA conduzir a conversa sozinha no WhatsApp, tem ferramentas, né, de atendimento por inteligência artificial que vão se conectar com o número do hotel e que vão responder automaticamente. Você vai alimentar essas IAs com informações e com o seu tom de voz. Então, se você tem aí algum PMS, né, que você está cogitando colocar a IA, porque muitos deles oferecem essa IA, né? Oferecem essa possibilidade de você ter essa IA para automatizar algumas funções do seu hotel, aceite,
tendo material para treinar essa IA. Políticas do hotel, manual de comunicação escrita do seu hotel, é isso que você vai dar para a pessoa do seu software, do seu PMS, para falar para ela, olha, é assim que a gente responde aqui dentro. É assim que eu quero que a IA responda. Não é de qualquer jeito, genérico, igual você está colocando em tudo quanto é hotel. Aqui no meu hotel a gente responde assim, a gente fala assim. Certo? Isso aí é uma conversa para vocês terem com a pessoa que vocês fizeram contato para ter o PMS, para ter a IA aí dentro do sistema de vocês, no site, seja onde for. Precisa ser treinado. E esse treino vem de vocês. A pessoa que você está contratando nunca vai conseguir treinar a IA para você. Você precisa dar informação. A pessoa nunca vai ter aquela informação. Ah, mas a nossa IA é super treinada. Vai ser uma IA genérica. Não tem como. Como é que ela vai saber a sua cultura, o seu tom de voz, o que você oferece, a sua política? Não tem como. Tem que vir de você. É uma ilusão você achar, mas eu vou pagar mais caro para melhor. Sempre vai ser genérico. Sempre vai ser genérico. Você precisa treinar. Então, isso é muito bom, né? Vocês pensem, tipo, sei lá, numa madrugada de alta temporada, aí chegam 5 mensagens no WhatsApp no hotel. 4 perguntas simples que a IA pode responder na hora, né? No tom do seu hotel, sem acordar ninguém, sem ficar esperando mais 12, 15 horas para ser respondido. E aí, imagina que uma quinta pergunta de um hóspede é um hóspede remarcando uma viagem delicada, e aí a IA ela precisa reconhecer, opa, aqui é o meu limite. Isso daqui eu não sei fazer. Então, ela deixa ali registrado para que a equipe assuma na manhã seguinte, quando chegar, com o cuidado que aquele caso pede. Então, essa é a primeira zona, é a zona livre, até onde a sua IA vai. E aí vai de hotel para hotel, vai de maturidade de IA para maturidade de IA. A gente vai evoluindo. Dentro da My Hotels, a mesma coisa. A IA, ela fazia pouquinha coisa no começo, hoje ela faz muita coisa. A gente cria muita coisa. Né? No começo era uma coisa muito limitada, hoje não, hoje tem robozinho para tudo e mais alguma coisa. Por quê? Porque eu fui desenvolvendo, a gente vai treinando, todo mundo responde no mesmo tom, todo mundo fala, então as coisas vão crescendo cada vez mais. E é assim que deve ser em todas as empresas. Se você sai automatizando tudo do nada para tudo automatizado, você perde muito valor. Ficou claro para vocês? Primeira zona do que fazer? Show. Boa, Felipe, boa. Rosália, Manuel, Tiane, maravilha. Boa. A segunda zona é a zona compartilhada, que é aquela zona em que a IA rascunha e você assina embaixo, a equipe assina embaixo. Então, a segunda zona, você e a IA, a equipe e a IA, trabalham juntas. Né? Então, a IA começa e vocês, seres humanos, terminam. São tarefas que são importantes demais ou que ela não está preparada o suficiente para sair no automático. Né? Então, mas que também, ao mesmo tempo, não precisam nascer do zero. E aqui é a maioria das coisas, tá? A IA, ela não conduz sozinha, né? Mas ela ajuda a equipe a conduzir. E aqui o ganho de tempo é a equipe não partir de uma página em branco. Então, o que mais trava a equipe, por exemplo, não é escrever uma boa proposta, é começar. Por onde que começa? Como é que estrutura? Por onde que eles começam? E a IA, ela resolve esse começo. A estrutura, ela organiza, ela sugere, e aí o ser humano vai e ajusta. Por exemplo, você respondeu uma reclamação. É difícil. Você pegar uma reclamação daquelas cabeludas que todo mundo tem ou já teve alguma, você responder do zero é muito difícil. Quanto tempo demora para vocês? Pensem bem, vamos fazer isso sem IA. Quanto tempo demora? Eu já fiz durante muitos anos, isso, na mão, não tinha IA nenhuma. Eu ficava uma manhã inteira para responder um e-mail. Uma manhã inteira. Para escrever bem escrito, quantas e quantas vezes? Quantas manhãs e quantas tardes eu passei escrevendo e-mails de reclamações daquelas bem cabeludas que você tem que pensar em cada palavra, desdobrar e ler, reler, e não tem ajuda, não tinha IA, não tinha nada. Hoje, não é assim. Hoje a IA pode te ajudar muito, muito, mas você precisa bater o martelo no final. Não dá para ela responder uma mensagem cabeluda, uma reclamação complexa de forma automática.
certo? Talvez um dia a gente chegue lá, mas nesse momento eu tenho certeza que nenhum de vocês tem uma IA treinada com esse preparo. Por exemplo, para responder um review de reclamação, para responder, sabe? É delicado. Mas agora, você também não precisa começar do zero, né? Você pode usar a IA com o mesmo manual. Por isso que eu estou falando para vocês, a base de tudo é vocês terem esse manual de escrita do hotel. E aí você vai dar esse manual de comunicação escrita, e aí, baseado naquela comunicação, ela vai te ajudar a responder no tom do seu hotel, conhecendo você por dentro. Tá? Então, pensa, sei lá, pode ser numa proposta para um casal que vai comemorar bodas. A IA vai montar uma base em 1 minuto. Com os valores, com aquilo que está incluso, com as opções de experiência, com tudo aquilo que já está ali, né, pré-mastigado, você vai adaptar para aquela pessoa, para aquilo que a pessoa falou, vai trazer coisas que só você sabe, né, daquele hóspede, de informações que só você tem, que a IA não vai ter. Que é esse que é o diferencial. Mas a IA já te adiantou muito. Se você fosse fazer do zero, você ia demorar horas. Agora você vai demorar 15 minutos, 20 minutos. Tá? Então, esse pouco que o humano acrescenta, ele é pouco, mas ele é justamente aquilo que vai fazer a pessoa fechar a reserva com você. E é aqui que está o negócio. A IA, ela faz um trabalho lindo. Outro dia eu vi não vou nem entrar por aqui, porque, enfim. Voltando. Quando você dá só para a IA fazer 100% do trabalho, vocês podem ter certeza que, igualzinho vocês, eu tenho certeza que vocês já viram coisas, vocês têm a certeza que é feito 100% para o IA. Tem ou não tem? Todo mundo aqui já viu alguma coisa 100% feito por IA. Vocês batem o olho, não parece que falta alguma coisa não comunica? Vem uma coisa ruim? Não vem uma coisa ruim? Não é uma coisa que parece que não tem alma, não tem, não sei que palavra dá, acho que é isso, não tem conteúdo, você parece que não tem ninguém ali, não é? Parece que não tem uma coisa. Você sabe claramente que foi um computador que fez, foi uma IA que fez. É aqui que está o erro. A IA pode ajudar muito, mas aquele toque humano que você vai dar, aquela finalização humana que você dá, é isso daí que vai fazer a pessoa escolher você. A IA ajudou pra caramba, deu todo o caminho, mas é o toque. É como se fosse um toque de Midas. Tem que ter esse toque humano, ele tem que ter. Porque é isso que vai fazer o hóspede ter a certeza de que você é a melhor escolha. Tem alguém que está fazendo, ou tem um computador aleatório que quando eu vou chegar lá, não vai ter ninguém sabe nem do que eu estou falando. É um computador só que está respondendo, é um computador que está fazendo. Não é isso que a pessoa quer. A pessoa quer sentir que tem um hotel preparado, um hotel tecnologicamente avançado, que evolui a experiência, mas que no final das contas, o que ele quer? Ninguém quer um computador do outro lado. O que o hóspede quer no final das contas? Ele quer ser bem cuidado. Ele quer sentir que a experiência que ele está comprando é aquilo que ele vai encontrar, que ele vai se sentir acolhido, que ele vai se sentir bem recebido, E não é a IA que consegue fazer isso. IA nenhuma consegue fazer ninguém se sentir bem-vindo quando chega lá no hotel. Certo? Então, essa segunda zona, em que a IA trabalha junto com a equipe, ela vai mais longe do que parece. Ela é muito mais fácil de implementar do que a primeira zona. Porque a primeira zona, para você deixar a IA respondendo direto para o hóspede, você tem que realmente treinar direito. Porque senão você está dando um tiro no pé. Então, a primeira zona, ela libera muito mais tempo para a equipe, mas ela demanda mais também, porque a IA vai falar direto com o seu hóspede. Então, você precisa ter um preparo ali. Essa zona, a segunda zona que eu estou falando aqui para vocês, em que ela trabalha junto com a equipe, ela não tem contato, a IA não tem contato nenhum direto com o hóspede, a equipe sempre vai validar. Então, essa zona ela é muito mais ampla, ela abrange muito mais coisas. Né? Então, e ela entra, inclusive, naqueles momentos de mais peso emocional que eu estava falando para vocês, né? Tanto de reclamação como de VIPs, de tudo que seja muito especial, ela pode trabalhar, só que ela trabalha nos bastidores, ela não dá as caras. Essa é a segunda zona. É a zona dos bastidores, a IA trabalha nos bastidores. Então, ela pode
reconhecer, assim que uma mensagem chega, que aquele hóspede ele já voltou 3 vezes e ele prefere um quarto específico. Ela pode sugerir o gesto certo para a lua de mel ou para um aniversário, ela pode até rascunhar uma resposta, né, para uma reclamação seguindo determinado método, por exemplo, igual eu ensino no Owners. No Owners eu dou IA, por exemplo, pronta, treinada, no método do Owners para responder reclamação, por exemplo. Ela responde direto para o hóspede? Não. Mas como que o Owners usa aquilo? Ele pega a IA treinada no tom da My Hotels, joga lá a reclamação, explica a situação e a IA devolve uma resposta bonitinha, seguindo o método. A pessoa lê aquilo, ajusta o nome, né, ajusta algum detalhe, alguma coisa, e pá, e tá num método bonitinho. É isso daqui que eu tô falando para vocês. Essa segunda zona é a zona que eu dou todas as IAs dentro do Owners. A gente tem várias IAs que eu forneço dentro do... Para quem não sabe, o Owners é o meu programa exclusivo para donos e donas de hotéis que querem elevar o hotel ao próximo nível. E dentro do programa eu dou essas IAs exatamente nessa zona, em que é como a IA já está treinada, ela está pronta para trabalhar junto com a sua equipe, junto com você. Então você tem a IA de feedback, tem a IA de reclamações, tem a IA de comunicação, e você vai usando ela no seu dia a dia, certo? Como apoio ali da equipe. Então ela abrange muito mais áreas de análise de dados, de tudo que você trouxer, desde que você a treine, certo? Então, essa zona, ela, em todos esses casos mais delicados, né, a IA, ela adianta muito o trabalho que é difícil. Né? E aí depois a pessoa faz um ajuste humano, dá esse toque humano e entrega para o hóspede. Tá? Então, aquilo que às vezes, por exemplo, você depende... Por exemplo, você contratou, vamos supor, um colaborador novo para o seu hotel. Você não pode ficar dependendo da habilidade de escrita da pessoa para conseguir passar o seu padrão. Então, muito mais difícil, certo? Você treinar uma pessoa, depender da habilidade de escrita, da habilidade... Porque depende muito do quanto aquela pessoa leu, do quanto aquela pessoa escreve, do quanto aquela pessoa... Se a gente ficar dependente disso para manter o padrão, é muito mais difícil. Era como era antigamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você treina uma IA, a pessoa que entrou ontem no seu hotel, a pessoa vai escrever lá, a situação, olha, a IA perguntou o horário do café da manhã. E aí, o hóspede perguntou o horário do café da manhã. A IA vai te dar a resposta ali de como você seguir no padrão do hotel, no tom do hotel, para o novo colaborador já responder dentro daquele tom. Faz sentido? Então, otimiza muito, porque você imagina, você contrata alguém, que aí até você treinar, aí a pessoa, cada um responde de um jeito, né? Ah, bom dia, senhora fulana, o café da manhã é das 6h30 às 10. Tá. Aí vem o outro fulano que responde, claro, 6h30 às 10 horas, com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cada um vai responder de um jeito. Qual que é o seu tom? Que pontuação você usa? Como que você responde? Como que é o seu padrão? O que você tem que fazer primeiro? Quais são as etapas da mensagem? Tem que ter um padrão. Se tem uma coisa que eu queria que vocês tivessem consciência, todo mundo que já está aqui, principalmente há mais tempo comigo, é que hotéis que são referência, hotéis que têm bons resultados, pessoas que têm bons resultados em geral, negócios que têm bons resultados, o grande diferencial está na consistência. É você sempre conseguir manter o mesmo padrão, é você sempre conseguir manter, independente de quem entrou, se a pessoa entrou ontem, se a pessoa está lá com 10 anos de casa, se a pessoa escreve muito bem, ou se a pessoa tem limitação de escrita ou de leitura, independente. O hóspede ele não quer saber disso, o hóspede não entende isso. É o seu hotel, a pessoa está respondendo, está representando o seu hotel. Então, a diferença de um hotel consistente, de alto padrão, com bons resultados, que se torna referência, é a consistência. E é isso aqui que a IA consegue ajudar a equipe. A ter consistência, independente da sua personalidade, da forma que você responde, da forma que você... Tem uma IA que consegue te guiar, treinada, no tom do seu hotel. Certo? Então é isso. A regra dessa zona, ela é simples. A IA, ela nunca tem contato direto com
o hóspede final. Ela é uma assistente da equipe. Então, quem assina, no final das contas, é sempre uma pessoa. Quem envia, quem dá o ok, quem dá um enter, é sempre uma pessoa. E é essa assinatura que garante que o padrão se mantém. Faz sentido para vocês? Está ajudando vocês a verem a IA de uma outra forma? Sim, gente, é um tema muito complexo. Não sei se eu estou abordando da melhor forma. Sim, está ajudando? Boa. E a terceira zona é que... Boa, obrigada. E a terceira zona é a zona humana, que é talvez a mais importante de todas e a mais estreita também. É onde a IA não consegue entrar. E dificilmente entrará um dia, né? Porque a IA, ela consegue fazer coisas, ela consegue colocar produtividade nas coisas, né? Executar coisas. Mas o humano, ele consegue se relacionar. É isso que a IA não consegue fazer, né? Então, cuidado para a gente não confundir. Não é que a IA ela vai ficar fora dos momentos sensíveis, a gente falou disso aqui, né? Nos bastidores ela ajuda muito, ela reconhece o hóspede recorrente, ela organiza o histórico, ela lê dados, ela sugere gestos especiais de encantamento, ela rascunha uma reclamação usando um método definido, ela prepara o terreno para quase tudo. Agora, o que ela não faz é se relacionar. Se relacionar exigem 3 coisas que são humanas. Cuidar de verdade é humano. A IA, ela pode simular a atenção, mas ela não se importa de verdade. Certo? A IA, ela simula uma atenção, mas ela não está de fato preocupada se o hóspede está feliz ou não. Ela é uma IA. Certo? Esse cuidado real ele não é uma palavra bem escolhida, que é o que a IA faz. Ele é uma intenção viva de quem está do outro lado. Faz sentido? Que é uma coisa que a IA não tem. A IA simula que tem, certo? E vocês precisam que ela simule que tenha. Mas, do outro lado, quando o hóspede chegar, isso precisa ser real e precisa existir. E isso quem entrega é um ser humano. A IA não consegue entregar isso. Então, a conexão de gente para gente, ela é construída ao longo do tempo. O hóspede VIP, ele não se encanta porque o sistema o reconheceu. Ele se encanta porque alguém usou aquele conteúdo para tratá-lo de um jeito único. Faz sentido? É aqui que está a diferença. A Rosália falou, eu trabalho com IA, mas eu sempre prefiro estar em contato com os meus visitantes. Essa é a característica da pousada, exatamente. É isso mesmo. Então, aqui está o que sustenta tudo. A IA, se fosse para guardar uma frase da aula, seria essa. A IA, ela só amplifica aquilo que já existe. Então, se o seu hotel responde de forma genérica, a IA amplifica respostas genéricas. Ela entrega o seu cuidado e o seu padrão em mais escala e mais rápido. Mas ela não inventa padrão. Então, se você não tem padrão, se você dá a resposta genérica, ela vai amplificar isso para todo mundo. Se você não cuida de forma cuidada, atenciosa, ela vai amplificar isso para todo mundo. Por isso que a base é, e sempre vai ser, humana. Primeiro vem a intenção e a cultura, elas precisam ser verdadeiras. E aí depois a IA existe para que você consiga levar isso a mais pessoas e mais longe. Faz sentido? E é essa que é a fronteira. A IA, ela assume a eficiência. As pessoas, elas assumem o vínculo. E é exatamente aí que mora o maior diferencial. No mundo em que todo mundo vai ter as mesmas ferramentas, o que ninguém copia é uma equipe que se importa de verdade.
aquela preocupação, aquele cuidado genuíno do ser humano que a IA não consegue fazer, isso não tem como copiar. E é isso que o hóspede espera do outro lado. Então, por isso que eu falo, a IA ela sempre vai amplificar aquilo que já existe. Primeiro, antes de você tentar criar uma IA humana, tentar criar uma IA humanizada, eu digo, né? Você precisa ser humanizado. Você precisa ter uma intenção de cuidar, genuína. Você precisa ter uma cultura verdadeira, valores verdadeiros que sejam vividos, porque é isso que a IA vai amplificar. Se você não tem isso, você sempre vai conseguir amplificar coisas genéricas. Faz sentido? Ela vai sempre amplificar a sua verdade. Se a sua... olha, é difícil, porque ela joga na sua cara a sua verdade o tempo todo. É literalmente, se vocês vão começar a usar, vocês vão ver. Se você é genérico, ela vai te dar respostas genéricas, ela vai responder para o hóspede de forma genérica, ela vai criar conteúdo genérico, ela vai fazer tudo genérico. E aí você vai olhar e falar, meu Deus do céu, mas isso aqui tem muita cara de A. Pois é a falta de identidade que você tem. Ela ressalta a sua falta de cultura, de identidade, de personalidade. Faz sentido? Eu sei que dói um pouco ouvir isso. A cara da Soninha do Manuel. Mas é exatamente isso. Ela evidencia o quanto existe esse gap aí dentro, que às vezes passa batido, né? Quando a IA não existia, vai cada um responde de um jeito, não sei o quê, e aí vai levando. Quando você entrega isso para a IA e você vê ela replicando aquilo, massificando, né? Aquilo que vocês de fato já faziam, só que era numa escala menor. Ela só amplifica isso. É o genérico que vira genérico ao quadrado, ao cubo, tudo ela amplifica. E o contrário também é verdade. Porque se ela responde de forma... Se todo mundo dentro do hotel responde de forma humanizada, cuidada, no mesmo tom, é isso que ela aprende, porque ela aprende muito rápido. Ela aprende mais rápido do que qualquer ser humano. Fato, é assim, ó. Então, se é isso que você faz, nossa, use e abuse da IA, porque dá muito bom. Dá muito bom. Não é mais ou menos, não. Dá muito bom. Se você tem respostas humanizadas, bem feitas, cuidadas, que olham para o hóspede no cuidado, se você tem centenas delas para dar de exemplo para a IA aprender, nossa, você vai nadar de braçada. É uma maravilha. Agora, se você não tem, se cada um responde de um jeito, todo mundo genérico, né? É isso aí que ela vai amplificar. Para todo mundo. Responder de qualquer jeito. Genérico, como se você fosse qualquer um. Tá? Então, é aqui que está a fronteira. Ficou claro para vocês? Ajudei? Até onde vai? Clarificou? Boa. Que bom. Obrigada, Manuel. Quais são os erros mais comuns que vocês cometem? Primeiro de tudo, ficar esperando o momento perfeito para começar. Gente, se não começou, já devia ter começado. Esse erro mais comum não é usar a IA do jeito errado, é não usar. Precisa começar a usar. Você só vai aprender usando. Tá? E muitas vezes o dono adia, espera entender exatamente como fazer e o que vai fazer. Começa a usar. Fica esperando muitas vezes ter tempo, entender melhor, estudar melhor, deixar a equipe, né, deixa a equipe ali muitas vezes presa no operacional, enquanto a tecnologia já está ao alcance ali, né, de todo mundo. Então, você não precisa dominar a IA para dar o primeiro passo. Se você acha que é só você que está tá todo mundo. Ninguém domina nada nesse momento. Uns mais, outros menos. Mas estamos todos, o mundo inteiro está nessa... Está todo mundo aprendendo. Tem uns que já avançaram muito e outros ainda estão nos primeiros passos. Mas está todo mundo se descobrindo, está todo mundo buscando entender como usar no dia a dia. Então, não perca mais tempo. Comece o seu trajeto, acelere o seu trajeto, não fique esperando o momento perfeito, tem que usar. Não tem mais para onde correr. Não é se usar, se vai usar, não tem como, vai usar.
Não tem mais para onde. Agora, o como usar, precisa testar, né? Precisa começar a experimentar. Então, o primeiro erro é esse, é esperar o momento perfeito para você começar. Tem que começar já. O segundo erro, e esse é bem grave, é largar tudo na mão da IA, que é o extremo oposto, né? São os donos mais inovadores, mais criativos e que se empolgam mais e que são muitas vezes mais impulsivos e querem automatizar tudo, inclusive aquilo que mora na zona humana ali, né, que a gente falou. E a IA, ela assume reclamação, ela assume contato com o VIP, ela acaba assumindo coisas que muitas vezes pediam um humano, e o hotel ganha muita eficiência e perdendo exatamente aquilo que tornava o hotel especial. Né? Então, muito cuidado com automatizações de tudo do dia para a noite. A eficiência sem vínculo, ela não é eficiência. Porque você pede muitas reservas. Então, cuidado com sair automatizando tudo. É um hotel mais rápido, de respostas mais rápidas, mais eficientes, mas um hotel mais frio e mais genérico. Né? E no alto padrão, o hóspede, ele não compra uma hospedagem. Ele compra a segurança de que ele está escolhendo o lugar certo. E se você responde de forma genérica, só com preço, só com horário, só com não sei o quê, você é mais um, você é qualquer um. E é aqui que está o negócio, né? Então, largar tudo na mão da IA é extremamente perigoso. Ai, Maíra, então tem coisas que a gente nunca vai poder ser IA? Não sei te responder isso nesse momento. Nem eu, nem ninguém. Quem falar que sabe está mentindo. Ninguém tem resposta para isso. Agora, o que a gente sabe é você não pode perder qualidade no seu hotel por usar a IA. A IA precisa manter a qualidade de resposta de um ser humano, bem treinado e preparado. Ela precisa otimizar resultados. Se ela for dar um resultado pior do que a sua equipe daria, então você deixa a equipe dar. Não faz sentido. Né? Simples assim. A IA precisa dar melhores resultados do que a equipe daria, porque senão você deixa com a equipe do jeito que está. Certo? De uma forma simplista, é mais ou menos isso. O terceiro erro é deixar a IA responder sem treinar a voz do hotel. E a gente falou bastante disso aqui. Uma IA genérica, ela responde como qualquer outro hotel, qualquer outra IA. Ela é correta, ela é educada e ela não tem alma nenhuma. Ela é genérica. Ela transforma o seu hotel em qualquer hotel. Né? Então, se você não alimenta com as informações, com o tom, com o padrão do seu hotel, ela vai falar igual um robô de qualquer outro lugar. E o hóspede, ele sente isso igual vocês como estão como clientes, vocês não sabem quando tem um robô genérico do outro lado? Que vontade vocês têm de ficar falando com um robô genérico? É ou não é uma perda de paciência? Vocês não têm isso? Eu tenho muito. Se eu sinto que eu estou falando com um robô que me pergunta várias vezes a mesma coisa, que não sabe, que é claramente um robô mal treinado, eu particularmente, cada vez eu fico mais exigente, eu tenho zero paciência para responder essas coisas. Sabe que da última vez eu tive um problema com isso com o meu sistema financeiro, negócio de pagamento aqui, e aí eu precisava falar com alguém, entrou aqueles robozinhos genéricos. Gente do céu. É realmente um teste a minha paciência já. Esses robôs tipo, genéricos que não respondem nada com nada. É muito chato, é muito limitante, é muito desgastante. A experiência do hóspede, do cliente, seja em qual for, é péssima. É péssima. O que eu fiz? Fui catar um 0800, que eu precisava resolver um problema, e eu queria falar com alguém. E não é porque eu queria falar com uma pessoa porque eu sou carente, igual, né, tem muitos idosos que vão na Caixa, por exemplo, que eles querem uma pessoa que... Não, eu quero um serviço eficiente. É isso que eu quero. E é isso que a maioria das pessoas quer. Né? Então, não é porque eu faço questão que seja uma pessoa. Eu quero alguém que vai resolver meu problema, de fato, que vai conversar comigo, que vai entender o que eu estou falando. Então, é isso que é o limite da IA. Né? Se é uma IA genérica, chata, que você responde um monte de coisas que, tipo, você não consegue desenvolver a conversa, você não consegue perguntar o que você tem que perguntar, você não consegue dar sequências. Cara, ninguém tem paciência. Ninguém mais tem paciência para esse tipo de boneco. Esse boneco funcionava há 5 anos atrás.
Pior quando você fala com uma pessoa que parece que é uma máquina. Nossa, aí, Nora, aí é o caos total. Total. Nossa, aí é pior ainda, acho. Mas é isso. Então, é horrível. É horrível. E o quarto erro é você usar a IA para parecer ser um hotel que ainda não é. Então, a IA, ela amplifica, como eu falei para vocês, aquilo que já existe. Então, se a intenção, a cultura, o cuidado são verdadeiros, né? E eles precisam ser formalizados e ficarem de pé para depois você transformar isso numa IA. Se você não tem isso dentro do seu hotel hoje, se não é verdade, se não é... Não adianta você transformar, você criar uma IA que vai tentar ter isso, porque não vai funcionar. Esse caminho inverso não funciona. Se você não tem uma cultura forte, se você não tem um tom definido, se você não tem padrões definidos, se você não tem isso claro dentro do seu hotel, a IA ela não vai inventar isso e você não vai conseguir imprimir isso numa IA se você não tem essa verdade para imprimir. Certo? Tem que ter essa verdade construída para você conseguir imprimir ela numa IA. A IA não inventa nada. Ela replica coisas que você ensina para ela. Ela otimiza aquilo que é verdade. Amplifica aquilo que já existe. Tá? Então, se existe aí um vazio, um genérico, ela espalha o vazio mais rápido. O primeiro que vem antes da IA, a base, ela é sempre humana. E aí depois vem a tecnologia para levar essa base mais longe. Então, a tecnologia nenhuma conserta a falta de cuidado. Ela vai multiplicar aquilo que já existe. Certo? Então, como é que você começa a aplicar já amanhã a IA aí? Você não precisa de um projeto de tecnologia para começar. Você precisa de um primeiro passo pequeno e ele cabe agora, tá? Então, você vai começar mapeando. Pega as tarefas e as conversas do seu hotel e joga cada uma em 3 zonas. O que se repete muito e que você pode, de repente, treinar uma IA para responder? O que a IA rascunha e a sua equipe precisa assinar no final? Reclamações, VIP, situações, exceções, etc. Começa a listar essas situações. Né? E o que nunca vai sair das mãos de uma pessoa, por enquanto. Depois você vai tirando das mãos das pessoas e vai dando para a IA. Mas no começo, coloca essas 3 zonas. O que se repete muito que você consegue treinar uma IA para responder? O que a IA precisa rascunhar, mas a equipe que tem que dar o enter lá e mandar no final das contas? O Manuel falou, a IA não transmite acolhimento, exatamente. Ela simula o acolhimento, né? Mas ele precisa ser real quando a pessoa chega aí. A Maísa falou, eu preciso ter um plano de pagamento para ter acesso efetivo a uma IA? Não. Você usa o ChatGPT, por exemplo? Ele existe a versão gratuita. Agora, eu aconselho vocês a pagarem. Né? R$100 por mês ali, 100 e poucos reais por mês no ChatGPT é bem útil. É um dinheiro muito bem investido. E aí você consegue, enfim, ter respostas melhores e criar também seus robozinhos lá, né, seus agentes, e começar a usar isso dentro do seu hotel. Tá? Mas começa por aí, definindo quais são as 3 zonas. O que aquilo se repete que você consegue treinar uma IA, o que a IA pode ajudar a sua equipe a fazer, mas é a equipe, no final das contas, que se responsabiliza por enviar, e o que deve ser mantido nesse momento com o humano e que a IA não deve tocar. Agora, atenção numa coisa importante para vocês não se frustrarem. Essa zona livre de a IA respondendo o hóspede sozinha, ela é a que dá mais trabalho para montar, obviamente, né? Porque ela depende de uma ferramenta conectada ao WhatsApp do hotel. E aí tem várias ferramentas, tem várias formas de fazer. Você precisa entrar em contato aí com ou a pessoa do site, ou a pessoa do software, enfim, quem vocês tiverem de contato para que tenha essa oferta de IA, né, para responder dentro dos canais que vocês têm. E aí você vai
fazer esse canal de comunicação de eu preciso treinar a IA para que a IA se conecte dentro dos meus canais de comunicação direta com o hóspede, que pode ser o site, pode ser o Instagram, pode ser, enfim, né? Então, o primeiro passo aqui, e o mais simples, sem risco nenhum, é a segunda zona, é a zona compartilhada, né? Então, você vai abrir um assistente, igual o assistente de ChatGPT, gratuito, para você começar, sem precisar instalar nada, sem precisar contratar serviço nenhum, sem precisar nada. Você vai começar a rascunhar, você vai treinar aquela IA no tom do seu hotel, você pode incluir documentos lá que descrevam o seu hotel, que descrevam quem você é, a sua visão, a sua missão, os seus valores, sua cultura, o seu tom, etc. Você pode falar muito sobre o seu hotel para essa IA, por escrito, você coloca lá esse documento descrevendo, e aí você vai começar a usar essa IA para te ajudar a responder coisas dentro do hotel. A IA vai preparar as respostas, a equipe lê, ajusta e envia. Risco zero. Nada vai chegar ao hóspede sem ter passado por uma pessoa. Essa é a zona mais fácil, mais simples para vocês implementarem para ontem. Certo? Então, antes de qualquer coisa, ensine a IA a falar como se fosse o seu hotel, como se fosse alguém bem treinado, preparado dentro do seu hotel. Dê a essa IA o tom, as informações, alguns exemplos de mensagens que você considera ali no padrão. Então, uma IA bem instruída no seu jeito de falar, deixa de ser qualquer IA, deixa de ser, o seu hotel deixa de ser genérico, deixa de ser uma IA genérica. Tá? Então, quando isso já estiver rodando, e aí você vai ganhando confiança, aí sim vale o passo seguinte, né? De buscar uma ferramenta para a IA assumir sozinha algumas respostas do hóspede. E à medida que ele vai evoluindo, você vai dando mais respostas para ela assumir sozinha. Mas não comece por aí. Comece usando nessa zona de que a IA ajuda a equipe. Aprenda a trabalhar com a IA, otimize, aprenda a treinar a IA, aprenda a conversar com ela, dê o tom para ela. E aí, depois que isso já estiver rodando, aí sim, aí você migra, agora a IA está preparada para responder algumas respostas, algumas perguntas dos hóspedes, tá? E aí você vai fechar o mapa, por outro lado, definindo com a sua equipe o que não vai ser automatizado. A reclamação séria, o hóspede VIP, o momento que pede vínculo, ali, a IA, no máximo, vai preparar ali os bastidores, né? E quem assume é, de fato, uma pessoa de verdade. Então, você tem agora um mapa, um assistente, né? Então, você tem o mapa aqui das 3 zonas, um assistente que você vai criar, que pode ser no chat GPT, e uma tarefa que é organizar o que esse chat vai usar, vai ser usado para quê? Existe uma ferramenta dentro do Zap que eu, como leiga, possa dar um formato de resposta? Como assim? Não entendi, Maísa, me explica um pouquinho mais. Existe uma ferramenta dentro do Zap que eu, como leiga, possa dar um formato de resposta? Não sei se eu entendi direito. Você pode dar esses documentos que eu estou te falando que treinam a IA. Que aí, lá dentro desse documento, você pode dar vários exemplos de respostas que você considera boas respostas para a IA se guiar a partir delas para responder outras coisas, é isso? Sim, você pode dar, sim, pode e deve, é exatamente isso. Você precisa criar esse, que eu chamei, enfim, não tem esse nome, eu que chamei assim, porque eu acho que é assim que eu chamo dentro do Owners, acho que simplifica para todo mundo entender, que é esse manual de comunicação escrita do hotel, que aí lá dentro você vai colocar tudo aquilo que você quer que se repita, o porquê que você quer, o como que você quer, exemplos práticos acontecendo, como que você quer que ela lide com a situação, etc. Você dá tudo isso dentro desse documento, e aí, baseado nesse documento, toda a resposta que ela for dar, ela lê esse documento para dar a resposta. Essa que é a ideia. Entendeu? Então, resumo. Se eu pudesse
resumir essa aula numa frase, seria: a pergunta não é se você vai usar inteligência artificial ou não, é aonde e até quando. E a resposta, ela cabe nessas 3 zonas. A zona livre, que é onde a IA assume aquilo que se repete e trabalha ali com muita autonomia para liberar a equipe. A zona compartilhada, que é onde a IA rascunha as respostas, propostas, etc. E a pessoa, alguém da equipe, revisa, personaliza e assina. E tem a zona humana, que é mais estreita, né? E a mais importante também, aonde a regra é uma só. A IA faz e é o humano que se relaciona. É o humano que precisa estar ali presente. Então, atravessando essas 3, tem um princípio que sustenta tudo. A IA, ela vai amplificar aquilo que já existe no seu hotel. O seu padrão, o seu cuidado, a sua intenção. Ela vai levar a sua verdade mais longe. Ela não inventa uma verdade. Certo? E é por isso que a tecnologia bem usada, ela não afasta o seu hotel daquilo que ele tem de mais humano. Ela faz o contrário. Ela cuida do operacional para liberar a sua equipe para aquilo que nenhuma máquina faz, que é o vínculo com cada hóspede. Então, a inteligência artificial, ela não vai decidir o futuro dos hotéis de alto padrão. Quem vai decidir é o que o dono vai escolher fazer com essa IA. E tem hotel que está perdendo muito valor por usar IA. E tem hotel que está ganhando muito valor por usar IA. Não é tipo, tá usando a IA, então já está mais evoluído. Não, alguns estão regredindo. Alguns proporcionavam um serviço melhor quando não tinha IA do que agora que tem. Tem que saber usar. Vocês imaginem se o seu agora começasse a colocar a IA para fazer todas as aulas para vocês. Olha que delícia que seria. Quem que ia estar aqui comigo? Ninguém. É chato pra caramba. É ou não é? É chato. Então, exatamente. Então, a gente tem que saber usar. Maíra, seria possível? Seria. Nossa, a IA tem conteúdo aqui, gente. Tem conteúdo para vocês para dar mais 20 anos de aula para vocês. Poderia colocar aqui sozinha para fazer? Poderia. Quem que ia estar aqui comigo? Ninguém. Ninguém. É simples assim. Então, tem que saber usar. Tá? Tem coisas que a IA não substitui. Esse contato humano, essa conexão, não substitui. É isso que faz valer, no final das contas. Tá? Então, no final das contas, a IA, ela não muda o que faz um hotel ser inesquecível. Ela muda o quanto da sua equipe tem para dar para isso. É isso que ela muda. Ela consegue proporcionar que a sua equipe esteja mais conectada, mais humana, mais empática, mais olho no olho, com mais vínculo, com mais oportunidade de conexão, porque a equipe está com mais tempo livre. Outro dia, vou fazer uma analogia para vocês. Outro dia teve uma amiga minha que veio visitar a gente aqui em casa, e ela falou: nossa, amiga, como você é uma mãe maravilhosa. Como você é uma mãe maravilhosa e que não sei o quê, tarará. E eu falei: amiga, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. O contexto ajuda muito. Eu me mudei para uma cidade do interior, eu tenho muita tranquilidade, eu tenho uma equipe muito boa e muito treinada e muito estruturada e muito alinhada com os nossos padrões, com a nossa cultura, tem processos muito bem definidos, tem as coisas estão muito bem redondas, porque aí, o que sobra para mim? Eu sou mesmo uma ótima mãe com muito orgulho. É verdade, tem um problema, sim, mas por quê? Porque eu tenho tempo, eu tenho tranquilidade, eu consigo ser. Por quê? Porque eu tenho um sistema todo em volta, que me permite, me dá mais liberdade para eu ser essa boa mãe, essa presença, com essa coisa. Eu tenho mesmo, não é fake, não é do Instagram, eu sou mesmo, e é verdade. Claro, tem minhas falhas, igual todo mundo. Mas eu tenho isso. Mas por quê? Porque o contexto ajuda muito. E é isso que a IA dá. Vocês imaginam, por que eu estou trazendo essa analogia aqui? Porque ela estava falando, nossa, quantas vezes eu perco a paciência, né? Com o meu filho, ela tem um filhinho pequeno. Quantas vezes eu perco a paciência que eu estou irritada? Mas por quê? Ela mora em São Paulo, ela pega 2 horas de trânsito por dia, ela tem não sei quantos professores. É um estresse. A vida dela toda é um estresse, é toda uma correria, toda uma coisa.
Chega em casa, aí você tem que dar atenção para filho, aí você tem que fazer isso aqui, aí você está cansada, aí no trabalho no dia seguinte você tem que acordar outra vez 5 horas da manhã, porque você tem que estar 7, não sei aonde, porque você tem que fazer. Gente, é exaustivo. Como que você é boa mãe nesse contexto? Não é questão de ser boa mãe. Vocês conseguem entender? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? É muito difícil, é muito mais fácil para mim ser boa mãe do que para outras pessoas, talvez em algum outro contexto. Não é porque eu sou uma melhor pessoa, é porque eu tenho um contexto melhor. É o contexto que ajuda. Então, aqui no hotel de vocês, o que eu quero dizer com a IA é exatamente a mesma coisa. A IA, ela existe para isso, para te dar tranquilidade, para você ser um hotel melhor, para você se elevar ao próximo nível. Ela te dá espaço, ela te dá margem para você brilhar, porque ela está fazendo outras coisas enquanto você está desfilando pelo hotel, conversando, fazendo, sabe, dando o ar da graça, fazendo aquela, colocando a cereja no topo do bolo, pensando na experiência que vai fazer aquela uau, sabe? Caramba, isso aqui eu só encontro aqui. Por que você consegue fazer isso? Porque a IA está lá resolvendo um monte de ruído que antes ocupava a sua cabeça e que agora está livre para você, para a equipe, para todo mundo. Rosália, eu estou cortando um dobrado porque prefiro sempre contato direto, mas tenho que acoplar-me com a modernidade e com a comodidade do mundo moderno, sem dúvida. Não é mais uma opção não usar a IA, tá? Se alguém não usa, comece a usar. Aos pouquinhos, comece a usar pequeno, não sai automatizando tudo, pelo amor de Deus, porque não dá certo, tá? A experiência do hóspede fica muito ruim, você vai testando aos poucos, mas use, comece a usar. Comece a usar mesmo, porque é o futuro, não tem jeito, e ajuda muito. Se você souber usar, é extremamente eficiente. Extremamente eficiente, mas tem que saber usar. Pode falar, Rosário. Boa tarde para todo mundo, estão me escutando? Sim. Obrigada, estou de regresso, né? Depois de 4 meses na Argentina, faz 3 dias que eu cheguei aqui na ilha de Boipeba, né? Na pousada. Ah, boa. E já tenho um hóspede, né? Então, esse tema da IA é um tema que realmente não tem por onde correr, né? Nós que Não tem. somos setentonas, oitentonas e tudo isso já está no passado, tem que se atualizar, né? Total, total. Mas o fator humano é, sem dúvida nenhuma, o fator principal, né? E acabo de ter, uma vez mais, a certeza disso, né, por os hóspedes que tenho aqui hoje, né, que veio, né, pelas redes sociais e tudo isso, mas o atendimento, né, o calor humano que se encontra, como você está falando, pessoalmente, de você receber numa pousada pequena, né, que te dá a possibilidade de você receber os seus hóspedes toda a vida, ainda, né, cara a cara, face to face, é muito importante, não deve deixar mesmo tudo a IA. O mais importante para você estar livre de espaço para poder se dedicar a outras coisas, mas esse contato humano, entendeu? Acabo de ter essa gratificação agora, entendeu? Com os hóspedes que eu tenho, que justamente falou, a IA é muito boa, resolve muita coisa, mas essa recepção que você tem, ela é calorosa, e ela é humana, e é verdadeira. Então, total. Humildemente, eu deixo esse conselho para todo mundo. É isso. Fez sentido para vocês? Vocês gostaram? Sim? Muito bom. Gente, obrigada. Obrigada pela presença. Eu estava com muita vontade de dar essa aula para vocês sobre IA, que eu acho que já ajuda vocês aí a começarem a olhar para a IA, né, com novos olhos e olhar para esse contexto atual com mais objetividade e como começar a pensar sobre isso. Se vocês quiserem ajuda, eu sempre falo para vocês no final, né? Apliquem para o diagnóstico de gestão, se você quiser que eu olhe para o seu hotel. A gente está com algumas, acho que esse mês não tem mais vagas, mas para o próximo mês a gente já está, acho que ainda tem algumas vagas, então quem quiser aplica lá, e aí eu olho para o negócio de vocês e a gente pode olhar para essa parte também de IA, que eu sei que gera muitas dúvidas aí por aí. Tá bom? Gente, obrigada, foi um prazer enorme e a gente se vê na próxima quarta e depois a gente passa a ser quinzenal, tá? Não esqueçam.
Maíra, pode adicionar o resumo? Pode. Adicionar o resumo também. É isso. Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima quarta. Beijo, tchau, tchau.